Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma live, né? Uma aula sobre os contos machadianos, cujo objetivo é analisar a obra literária sob seu viés artístico, né? Que o nosso objetivo aqui é mostrar a riqueza, né, do texto literário, tá bom? Sejam todos bem-vindos. O conto de hoje, como foi anunciado, desculpa, tô um pouquinho anasalada hoje, mas o conto que foi anunciado é Os Braços, tá? Esse conto está na coletânea Várias Histórias, tá bom? Que é o terceiro conto dessa coletânea que a gente está analisando, né? Nós já vimos dessa coletânea os contos Um Apólogo, Conto de Escola e agora esse, tá bom? Várias Histórias. Desculpa, Uns Braços. Esse conto, Os Braços, ele faz um diálogo, tá? Com o conto Missa do Galo, que foi o primeiro que a gente analisou na semana passada, na segunda-feira passada, tá? E hoje, segunda-feira também, só que da segunda semana da série, nós vamos analisar esse conto Uns Braços, tá ok? Eu trouxe esse conto para a gente também poder observar isso, né? Que o artista, ele escreve e os traços da sua escrita, o seu estilo, ele vai perpassando a obra, né? Todo artista tem um estilo, o que ele escreve, a forma como ele escreve, não é aleatório, tá? Ele mantém um estilo. E o texto Missa do Galo tá numa coletânea após essa, né? Que a gente viu na semana passada, que são páginas recolhidas. Então, eu trouxe para a gente fazer esse diálogo, esse dialogismo que existe entre um texto e outro, tá? E também para mostrar uma marca muito pertinente da obra de Machado, que é a ambiguidade, o uso do contraditório ali, sabe? O embate do contraditório, a sensação de nó na garganta, né? Onde a gente vê que as coisas não são resolvidas, né? E nesse conto Os Braços, essa sensação é muito forte, muito mais forte até que em Missa do Galo, que em Missa do Galo existe um diálogo entre os personagens, né? Que estão ali naquele momento ali com aquela conversa ali, como se eles estivessem flertando. Na verdade eles estão. O rapaz, ele não se apercebe, mas a mulher o tempo todo, né, flertando, e o rapaz fica naquela sensação de será que é isso mesmo, será que não é? E aqui a gente também vai ter a mesma coisa. Bom, o conto, olha só como as coisas são bem, a gente pode fazer essa conexão, né? Ele fala de um personagem chamado Inácio, tá? Que é um jovem, tá ok? Ele é um jovem de 15 anos que vai passar um tempo na casa do senhor Borges, tá? Que ele é um solicitador, uma espécie de funcionário do judiciário, né? Como se fosse ele uma pessoa importante que trabalha no judiciário. E a família de Inácio manda ele para a casa de Borges, que é um parente, para poder fazer com que o rapaz aprenda os serviços e de repente ele tenha a chance, né, de trabalhar no judiciário ali de forma efetiva.
vale destacar que o Borges, ele é um homem assim, muito ríspido, trata muito mal o rapaz, e o rapaz é pobre, né? Não fala de onde ele veio, mas provavelmente dá a impressão que ele veio de algum lugar assim de interior, né? Porque ele não se adapta facilmente à cidade, a ligeireza, né? A eficiência que o Borges quer dele nos serviços. Então ele sempre erra as portas que tem que entrar, se confunde. E o texto, ele já nos coloca, logo no início do texto, o autor já nos coloca dentro da situação de uma forma assim bem brusca, né? No primeiro parágrafo ele fala: Inácio estremeceu ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Ou seja, já entra de supetão ali naquela imagem, naquela cena, né? Assim, é muito abrupto, né? A gente pensa, o personagem já aparece assim, né? Atônito, né? E a gente vai ver algumas características que o conto nos traz de Inácio, que ele realmente é um menino meio assim, cabeça de vento, né? Um jovem meio cabeça de vento. Ele fala que ele não é assim feio, mas assim é muito avoado, muito esquecido, não aprende as coisas rápido, né? E nós temos também a personagem Severina, que é a esposa do Borges, né? E que é essa mulher que vai ficar ali no imaginário de Inácio, né? Ele vai meio que se apaixonar por ela. Na verdade, ocorre aqui aquela relação platônica, né? É muito no campo da abstração mesmo, tá bom? Diferente, como a gente está fazendo aqui um diálogo, diferente do conto Missa do Galo. A gente tem aqui alguns traços de diferença, apesar da gente ter dois jovens, tá? Nos dois contos, tanto em Missa do Galo quanto Os Braços. Dois jovens que estão conhecendo o amor, despertando para o amor, através de mulheres mais velhas, né? A gente tem nos dois contos duas mulheres que já são maduras. No conto Os Braços, a dona Severina tem 27 anos. Salvo engano, no conto Missa do Galo, a gente tem a personagem, né? Assim, a Rita. Não, desculpa, assim, a Rita. Assim, a Rita do outro conto. Se eu não me engano, a dona Conceição. Ela tem, acho que 30 anos, alguma coisa assim. Mas, enfim, são mulheres da mesma faixa etária e que despertam em dois adolescentes, em dois jovens, um amor, né? Não digo nem amor, uma paixão, né? Em Missa do Galo, a dona Conceição, ela que toma a iniciativa, né, de dar a brecha, a abertura para que houvesse algo a mais entre eles, né, entre os dois ali, supostos amantes. Mas aqui em Os Braços, a gente fica muito no campo da abstração, da insinuação. Nada de fato acontece, não existe uma troca de olhares assim, de fato, entre os personagens, não existe um diálogo entre os personagens. E assim, o Machado vai trabalhar principalmente com essa ambiguidade duas imagens, né? O sonho versus a realidade. E, como eu falei, venho falado aqui,
Machado ele não põe isso como, quando ele trabalha com a dualidade, com a ambiguidade, com o jogo dos contrários, não é para colocar um contra o outro, não, é para aproximá-los, né? O recurso que ele usa é a aproximação do contraditório, a aproximação do ambíguo, né? Ele usa de paradoxo, tanto para revelar a nossa natureza humana, como eu já vim falando aqui, ele sempre nos coloca diante de nós mesmos, da nossa ambiguidade humana, como nós podemos ser bons e ruins ao mesmo tempo, como a gente, dependendo da posição em que nos encontremos em determinada situação, a gente pode ser uma pessoa que tenha compaixão do outro ou não, né? A gente viu isso no caso da vara. E também ele vai trabalhar aqui nesse conto para mostrar através da construção da narrativa, esse jogo dos contrários, tá? Aqui não é para revelar a natureza humana que ele faz esse jogo, é para fazer com que o leitor se sinta agoniado, angustiado, e ele deixa para nós resolvermos a questão, né? É outro traço muito impertinente, Machado, que ele deixa para o leitor resolver os conflitos que ele mesmo cria, né? Então, eu não vou ler o texto, mas enfim, vou aqui pontuar mais ou menos o que acontece, que na verdade não acontece nada, mas o texto ele se desenrola dessa forma. Sempre ali naquela, o quase lá, né? Fica aquela ânsia, né? Aquele nó na garganta que não se desfaz, né? Ele trabalha ali fica ali na iminência dos acontecimentos, né? Então, como eu falei, o conto começa assim, dessa forma abrupta, o Borges praticamente xingando o Inácio, tipo, chamando ele de cabeça de vento, estúpido, malandro, maluco, que ele não se atina. Aí ele fala que na primeira fala do personagem, que é o Borges que fala, ele diz: onde anda que nunca ouve o que lhe digo? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não, estúpido, maluco. Enfim, ele fica dando esse sacode no rapaz que não se concentra em nada, mas dá a impressão, o Borges, né? Ele acha que é porque o rapaz, o Inácio, ele é lento, ele não tem agilidade, não é sagaz, mas a gente consegue perceber que essa característica dele, na verdade, é por ele estar apaixonado pela esposa do Borges, né? A gente percebe que ali é como se ela fosse uma espécie de refúgio para ele, porque durante o conto a gente vai ver, é dito para nós leitores, que a vida dele, do Inácio ali na casa do Borges, era uma vida muito enfadonha. Ele trabalhava o dia todo, sendo escorraçado para lá e para cá, chegava em casa, enfim, tomava um banho, jantava e se recolhia. Ninguém na casa falava com ele, ninguém se dirigia a ele. Então, a esposa do Borges, tanto é que ele fala que ela não era bonita nem feia, né? O narrador, essa história é de terceira pessoa, a gente tem um narrador observador, ele vai falar pra gente que ela não era bonita nem feia, né? Era uma mulher assim, agradável, né? Vamos dizer assim. E o personagem, o Inácio, ele se apega a algo, né? A gente percebe isso. Será que foi uma paixão mesmo? Ou era a única coisa que era agradável à vista, que trazia algum frescor no dia a dia dele, sabe?
que era a esposa do Borges, a Dona Severina. E ela era assim, tinha um ponto a mais pra gente, tem um ponto a mais pra gente poder pensar dessa forma. Como eu estou dizendo, ele deixa com o leitor, tá? Isso. E a gente precisa perceber essas nuances. Ele trabalha com nuances, tá? O Machado nunca vai ser preto e nunca vai ser branco. Ele vai trabalhar ali nas escalas de cinza, né? A gente tem que ter essa ideia. Então, assim, a gente escolhe, né? E quando a gente observa, percebe que essa mulher, ela é esse ponto de luz, vamos dizer assim, nesse dia a dia tão enfadonho, tão sem graça, que Inácio se põe, né? Está, né, inserido por conta do pai que o mandou para lá, para aprender o ofício, né? Ele é um agente. Penso que seria algo como um boy, né? Aquela pessoa que faz os serviços externos, vai num lugar, vai no outro, entrega documentos, esse tipo de serviço. E essa mulher, né, voltando para Severina, a gente percebe que Inácio fica aficionado por ela, como eu já falei, né? É o frescor, esse frescor do dia a dia que ela traz, por ser uma mulher, óbvio, por ser algo ali que é de diferente, e inclusive ela não aparece, diz no texto que ela, às vezes ele só a vê 3 vezes na semana, às vezes à noite, né? E então, quando ele tem a oportunidade de vê-la, que geralmente é na hora do jantar, ele enrola, né? Fica enrolando no jantar, mais uma vez para dar aquela ideia para o Borges, na perspectiva do personagem Borges, ele pensa o quê? Que ele é lento, né? Que é demorado em tudo, fica se demorando, se prolongando, né, nas coisas, porque ele de propósito demora para comer, para poder ter mais tempo ali com aquela mulher, ainda que seja à mesa, ainda que ela não troque nenhum olhar com ele, que ela não esteja percebendo nada, né? Então, mais tempo para ele ter aquela visão feminina diante dele. E aí um detalhe importante que faz com que a gente pense realmente que ele criou essa visão, né, de refúgio, de respaldo nessa mulher, porque ela sempre está com os braços nus aqui, essa parte do braço, o antebraço. E não era algo comum à época, né? A gente está tratando aí do século XIX, numa sociedade que ainda a gente não tinha certas coisas, né, que a mulher não, ela era restringida, e ter os braços nus era, era, um, era um traço de sensualidade, era uma insinuação. Mas o narrador vai justificá-la dizendo que os vestidos que ela tinha de mangas compridas, eles já estavam muito gastos, ela já tinha usado muito. Então, dentro de casa, ela colocava esses de manga curta aqui, né? Deixa eu ver se eu acho a parte aqui que fala isso. Enfim. Tá aqui, ó. Aí fala, né, que Inácio comia devagar para poder observar a esposa do Borges, a dona Severina. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina que não esquecesse de si e de todo, ou seja, ele olhava aqueles braços, ele ficava perdido no tempo, no espaço, né? Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus, constantemente.
Usava mangas curtas em todos os vestidos da casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram belos e cheios em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa. Andando, tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com um pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Então, aqui ele descreve a dona Severina. A gente vê que é uma mulher comum, né? Mas assim, o fato dela ficar com esses braços nus, e isso, para aquela época, como eu disse, era algo sensual, ele ficou fixado naquilo, né? Nem o colo ela mostrava, ela botava lenço. Então a gente percebe que ela não fazia isso, como ele vai dizer, no narrador vai dizer, não fazia isso por faceira, ou seja, ela não estava fazendo isso porque ela fazia de propósito, queria provocar um homem. Não é nada disso, é porque ela realmente não tinha vestido para usar. E aí aqui de novo o Machado vai deixar a gente assim, a gente pode parar para refletir, poxa, se esse homem, marido dela, era uma pessoa, né, que trabalhava no judiciário, né, eu fui procurar, pesquisar, seria um funcionário do judiciário, assim, como se fosse um procurador, alguma coisa desse tipo. Então não era uma pessoa qualquer. E essa mulher não tinha vestido para colocar em casa. A gente percebe assim, será essa característica, né? Uma crítica bem suave, bem ali nas entrelinhas que a gente pode, que o texto nos sugere, né? Dessa questão do papel, da posição da mulher naquela sociedade, né? Que ela era ainda tratada em segundo plano, né? Até dentro de casa pelo marido, e ela não tinha voz, né? Você percebe que ela só aparece na hora do jantar e você não a vê tendo liberdade de fazer, de ir e vir, esse tipo de coisa, né? E ao mesmo tempo o marido permite que ela use os vestidos de manga curta dentro de casa, mas ainda assim era algo que era ultrajante, vamos dizer assim, né, para a época. E ele não se ligava de comprar vestidos ou de dar um dinheiro, alguma coisa para essa mulher comprar vestidos de manga longa, para ela ficar no nível, né, de uma mulher de respeito, vamos dizer dessa forma. Então aqui Machado, como sempre, ele sugere, ele sugestiona, ele deixa para nós, leitores, decidir. E esse texto aqui, esse traço da sugestão, né, essa característica da sugestão na construção da narrativa é muito forte. O texto é o tempo todo dando pistas, nuances, o texto é sempre reticente, né? Ele sempre deixa ali as reticências e a gente que complete a informação, a gente que dê cabo de resolver as questões, né? Tá tudo ali no campo da insinuação, né? Ele permite que o leitor resolva isso. E detalhe, não é para dar um veredito final, né? Então aqui a gente pode lembrar
do principal aí daquela pergunta que não quer calar, né, que a gente tem em Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não Bentinho, né? E a grande jogada de Machado é essa. Vocês que resolvam, mas não quer dizer que um ou outro esteja certo. Esse questionamento vai ficar para sempre, né? A gente até hoje estamos discutindo se Capitu traiu ou não. Mas por quê? Porque esse não é o X da questão. Como eu sempre falo, a gente precisa analisar as camadas, né? Precisamos tirar o invólucro, né? Precisamos ir para as camadas mais profundas. E Machado é assim, ele vai ficar, como é que eu vou dizer, nos iludindo, é como um jogo, como um mágico, como um ilusionista, nos iludindo com essas questões, fazendo essa cortina de fumaça, sendo que a beleza toda está por trás disso, né? E é nesse jogo, né? Nessa aproximação de contrários, nesse embate que na verdade não repulsa, mas atrai, né? Machado ele consegue fazer isso. Ele faz com que coisas contrárias e opostas não vão se repelir, mas vão se aproximar e vão ficar ali sempre nesse desgaste, nesse encontro, e isso é o que é a vida, né? Aqui a gente trazendo, né, como eu sempre falo, o objeto artístico ele nos humaniza, ele faz com que a gente reflita, traga faça conexões da arte com a nossa realidade. E isso é tão humano, tão comum, né? A gente às vezes imagina coisas e às vezes coisas que a gente nunca vai resolver, nunca vamos saber de fato o que aconteceu. E aqui ele está falando do quê? De um amor platônico. Na verdade, uma paixão, né? Bem platônica mesmo, bem abstrata. Por quê? Porque nem tudo é resolvido, nem tudo você vai lá e perguntar o que está acontecendo com outra pessoa. Não, tem coisas que não valem a pena o questionamento, não vale a pena a gente mexer, né, mais, porque quanto mais a gente procurar mexer, procurar saber, pode piorar. E é o caso do personagem aqui. Ele tá ali de favor, tem esse homem muito ríspido, que é o Borges, e essa mulher muito tolhida, que é a Dona Severina. Mas o que acontece, né? Em certo momento, a mulher começa a observar, será que acontece com esse rapaz, que ele é tão assim avoado, tão lento, e aí ela começa a se perceber que é por causa da presença dela. Ela começa a se dar conta disso. E aquilo dá uma massageada no ego dela. Como eu falei, uma mulher de um homem ríspido. O texto não fala que ele maltratava a esposa, mas a gente consegue perceber até pelo fato dela, esse detalhe dela não ter vestido para colocar, né, para ficar no nível de uma mulher recatada, decente, uma mulher esposa de um homem que tem um trabalho assim, que não é qualquer um na sociedade. Poxa, esse homem não deu vestido para essa mulher, né, ficar composta. Ele estava com visitas e ele nem aí. Então esse detalhe, e por ele ser grosso o tempo todo, ríspido, toda hora a gente vê ele, o narrador, né, falando que ele era ríspido, sempre tratando muito mal o Borges, o Inácio. Então a gente pode fazer essa ilação, né, que essa mulher era muito tolhida, muito frustrada. Então, quando ela percebe que um outro homem, ainda que seja um jovenzinho, um jovem de 15 anos, né, se insinuando para ela, não se insinuando, mas observando-a, né, de uma forma diferente, aquilo afaga o ego dela, aquilo faz com que ela desperte o lado dela feminino e pense, nossa, eu tô provocando a atração num homem, né?
ela se fica lisonjeada, né, com essa questão. Então aí a gente começa a ver, aí aqui que parte pro clímax, a gente começa a ver que há esse embate a partir daí, que a história vai chegando ao ápice, ao clímax, entre a realidade e a imaginação, né? Fica os dois, só que eles não se comunicam, como eu falei. Em Missa do Galo ainda existe aquele diálogo, né, imenso ali entre os personagens, um diálogo de fato. Aqui não, é tudo no campo da abstração. O que cada personagem está pensando e imaginando, né? E ela começa a imaginar, né? Será que realmente é por causa de mim e tal? E o rapaz também fica divagando, né? Mostra que no quarto dele era um quarto nos fundos e a janela dava para o mar e lá longe no horizonte tinham montanhas, então era um lugar para onde ele sempre ia e ficava ali, se perdia nos seus pensamentos, olhando ali por aquela janela, né? Enfim, então chega um momento em que essa mulher decide tomar uma atitude, mas é interessante isso aqui. É algo que acontece e não acontece, tá? Aí ela começa a imaginar, né? Naquele dia, enquanto a noite ia caindo, o Inácio estirava-se na rede, porque o Inácio estava deitado na rede e ele dormiu, acabou adormecendo ali, né? No devaneio dele. Ele estava o tempo todo pensando na Dona Severina. Estirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar, né? Que ela percebeu que ele ficava observando os braços dela, fixo, né? Para ela o tempo todo. E pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas, né? Aquela coisa que fica zunindo na tua cabeça. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço que admira que começasse a amar, que eu começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada, ou seja, ela ficou feliz, né? Será que eu sou bonita, né? Não sou de jogar fora. Isso tudo são as vozes na cabeça dela, a imaginação. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações e mais um incidente, mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim o quê? Que ele estava apaixonado por ela. Que é que você tem? Aí ela que agora está divagando, né? Aí o marido dela percebe. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, no cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cai em casa, anda tudo dormindo. Deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono dos dorminhocos. Ou seja, ele já está observando, né? Ela, o Inácio também, ele começa a desconfiar. A gente aqui não pode bater o martelo, mas a gente pode chegar sim a essa conclusão, que o marido começou a achar que estava alguma coisa estranha. E foi por ali, no mesmo tom zangado, sempre assim, zangado, ríspido, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Ou seja, ele não era um homem mau, mas era um homem muito grosso, né? Dona Severina interrompia-o que era engano, não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal, porque não iriam lá uma daquelas noites. Borges redarguía que andava cansado, trabalhava como um negro, não estava para visitas.
de parola e descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim. Vadio e o côvado e meio nas costas, a tarimba é que viria ensiná-lo. Ou seja, aqui tá ele chispando, né? Não, eu não vou lá nessa casa da Fortunata, não. Aí falam mal da comadre, falam mal do compadre, falam mal do afilhado. E a mulher ali, ela tentando amenizar, né? Fala que ela o quê? Tava, não é isso não. Aí ela deu a desculpa que tava pensando na Fortunata. Dona Severina, aqui ó, apaziguava-o com desculpas, né? Então, enfim, a gente aqui pode perceber que o personagem Borges, de repente, sentiu algo no ar. E aí o ápice da história, gente, é quando a Severina resolve tomar uma atitude de fato, né, em relação ao Inácio. Nessa situação que ele tá ali dormindo, estirado na rede, o que acontece? Ela fica na sala, né, e o marido dorme, né, dorme de cansaço e tal. Ele fica muito cansado e adormece. Aí a mulher, ela vê uma oportunidade, né, de ir lá no quarto do rapaz. E a porta está escancarada, ela observa, ele está dormindo, estirado na rede, né? Ele está sonhando com ela, porque o texto nos aponta isso, que em tudo ele via a dona Severina. Ele estava lendo um folhetim, tipo uma espécie de livro, e ele fica intrigado porque em todos os lugares ele vê a dona Severina, até ali no livro. Então, quer dizer, ele estava doente de paixão, né? E aí ele adormece. E aí a dona Severina vai lá e fica olhando, observando o rapaz, enfim. Até que ela percebe que a casa tá bem, assim, não tem ninguém por perto, tá o silêncio total. Ela vai lá e dá um beijo no rapaz, né? Não é aquele, ela encosta, beijam, né? E aqui nesse momento a gente tem um encontro da imaginação com a realidade. Só que elas não se, elas se conectam, se aproximam, né, nesse beijo, mas uma não adentra a outra. O que eu quero dizer com isso? A realidade, ela não vira essa atitude da mulher de beijar o rapaz, não alcança o sonho de Inácio. E o sonho de Inácio não acessa a realidade, né, que é o do beijo da Severina, tá? Então, por que isso acontece? Porque ele continua dormindo. Ele está tão, assim, embriagado no sonho que ele está tendo, e no sonho realmente ele beija, né? Eles se beijam, ele sente esse beijo no sonho, e ele está tão embriagado nesse sonho que ele não desperta para a realidade. Olha que coisa, ele fica envolvido no sonho. E ele podia despertar, né, para a realidade de fato, e isso não acontece. E a mulher percebe que ele não acorda, ela sai. E aí ela fica atônita, ela começa a pensar, será que ele está fingindo que está dormindo? Será que ele percebeu? O que foi que eu fiz porque ele não me correspondeu? Aí começa um monte de coisa perturbar a mente dela. E aí, no outro dia, nos dias que se sucederam, ela começa a fazer o quê? Cobrir os braços com um chale, né?
E a princípio, no primeiro dia em que isso acontece, ali à mesa, né, que é sempre o encontro deles na hora do jantar, ele nem se apercebe que ela está com os braços cobertos, mas vê que ela começa a tratá-lo com rispidez também. E ela era sempre muito educada, muito solícita com ele. E isso começa a mudar. E aí ele se dá conta de que ela está cobrindo os braços, né? Então esse detalhe é muito importante. Ela fechou, não que ela a princípio quisesse abrir brecha, mas ela percebeu que os braços descobertos é que atraíam o rapaz. E ela gostou disso, de se sentir desejada. Mas agora ela fechou todas as brechas, ela começou a cobrir os braços e Inácio não entende por que aquilo está acontecendo, né? Aquela grosseria e tudo mais, também da parte dela. E aí ele resolve ir embora, ele já não suportava mais ficar lá por conta da grosseria do Borges, e agora ainda tinha ela, que era uma única coisa que a única pessoa, né, que fazia com que tornasse o dia a dia dele mais agradável, também estava se fechando para ele. Então, passou os dias, ele foi embora. O Borges mandou ele embora para casa e ele foi. E é interessante que mais uma vez está no campo ali, está nas entrelinhas. A gente não pode afirmar. Porque logo depois que Dona Severina passa a colocar o chale, que o Borges manda ele embora. Isso, o texto não nos dá esse dado, mas a gente pode fazer uma reflexão a respeito, né? Será, lembra que o homem parecia estar desconfiado lá atrás da esposa, que estava divagando também nos seus pensamentos? Será que ele não resolveu dar cabo disso logo? E ele, como um homem inserido naquela sociedade, ele não sabia que os braços descobertos era algo que remetia à sensualidade? Claro que ele sabia, né? E aí de repente a mulher começa a vestir chale. Será que ele, na cabeça dele, não pensou, se ela tá colocando chale é porque teve alguma coisa aí, ela tá se sentindo mal, porque o Inácio deve estar de olho na minha esposa. São reflexões que nós, que de propósito Machado deixa pra gente resolver, tá ok? Então assim, a gente pode pensar dessa forma assim, tá? Aqui a gente vê, né? Vou ler essa partezinha para vocês. Não reparou que Dona Severina tinha um chale, isso quando ele acordou, tá? Teve essa situação do beijo e tudo, mas ele acordou horas depois, ele estava sonhando, né? No sonho dele tudo aconteceu. E na realidade o beijo que ele recebeu, ele nunca soube que ele recebeu, né? Esse beijo da Dona Severina. Mas Dona Severina ficou se sentindo mal. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que lhe cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira também. E até sábado, que foi o dia em que Borges, olha aí, esse detalhe que eu falei, mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse a saída: quando precisar de mim para alguma coisa, procura-me. Sim, senhor. A senhora, Dona Severina, isso é o Inácio tentando falar, né? Aí olha o que ele responde: está lá para o quarto, com muita dor de cabeça. Vem amanhã ou depois despedir-se dela. Olha que coisa, durante o conto todo, a gente percebe um Borges zangado, ríspido, chamando o rapaz de lerdo, tonto, maluco, sei que, acorda pra vida. E agora ele resolveu, percebe, passou o domingo, que foi o dia que aconteceu a situação, e dali em diante a mulher passou a usar o chale.
E aí passou domingo, passou segunda, até o sábado, quando ele, Borges, decidiu. Não foi o pai de Inácio que pediu para que o filho voltasse para casa, ou nem o próprio Inácio que pediu para ir embora. Foi o Borges que decidiu. E ele não ficou zangado. O narrador faz questão de nos dizer isso. Ó, até sábado, que foi o dia que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele, e não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem, e ainda disse, quando precisar, é só me chamar, pode me procurar. Estranho, né? Mas, mais uma vez, Machado deixa para você, leitor, resolver essa questão, tá ok? E aí termina dessa forma. O último parágrafo é o seguinte, o último parágrafo e a última fala. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que de repente tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que cobria os braços tão bonitos. Não importa. Levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual a daquele domingo. Na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos, ele mesmo exclama às vezes sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Ou seja, ele viveu mais naquela situação. O sonho foi mais real do que a própria realidade. Ele cresceu, teve outros amores, mas aquela sensação daquele domingo que ele adormeceu e imaginou aquela cena dele tendo a Severina nos braços, foi mais intenso do que a própria realidade da vida dele, sendo que de fato houve um beijo, mas ele nunca soube disso. Então aqui também a gente tem uma crítica, né, bem sagaz aí de Machado ao romantismo, né, a essa idealização do amor, né, e ele fazendo essa crítica ali bem suave ali, mas de acordo com a época em que ele estava inserido, esse traço, né, de falar, né, que o personagem viveu mais o sonho do que a realidade é bem característico do romantismo, né, principalmente do ultra-romantismo, né, onde o objeto a ser alcançado, a mulher, né, como praticamente como uma deusa, como um ser que não pode ser alcançado, destaque, muito, a gente vê, é muito comum no ultrarromantismo, e Machado faz uma leve crítica a isso, né? Ele viveu mais o sonho do que a realidade, tanto durante esse domingo, que para ele foi o melhor da vida dele, mesmo tendo depois outros relacionamentos reais. Ele acha, na cabeça dele, que aquele sonho, aquele devaneio, aquele sonho profundo que ele teve foi muito mais vívido do que o que ele viveu anos depois com outras mulheres. E outra situação é que ele mesmo não se deu conta de que Dona Severina sim o beijou. Ele nunca soube disso, né? Então, assim, geralmente quando uma pessoa te beija, você está dormindo ou qualquer coisa assim, é natural que você se remexa e sinta aquilo, né? Ele não. A intensidade do sonho era tão forte que a realidade não o despertou, né? Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ficar aí com essa reflexão, né? Com essa que Machado nos põe, com essa tentar resolver, né? Ele bota aqui o leitor em destaque, tentar resolver essas questões, esses buracos no texto que são propositais
no estilo machadiano. Tá ok? Muito obrigada, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.